Amém. Posso ouvir um glória a Deus aí? Abra sua Bíblia comigo. Profeta Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Glórias a Deus. Eu quero pregar sobre o tema fé original. Existe uma fé original. Na medida que você for encontrando, diga glória a Deus. É um livro difícil de encontrar. Ele tem 3 capítulos. Profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Vamos ler até o 19. Se tiver alguém pertinho de você que não tem uma Bíblia, você oferece carona. Amém? Existe uma pandemia espiritual acontecendo por muitos anos, muitas gerações. Um vírus que se instalou na fé. E hoje nós vivemos uma fé distorcida. Eu quero pregar sobre a fé original nessa noite. Amém? Abacuque 3,17. Diz assim. A minha versão NVI talvez um pouco diferente da sua, mas vamos lá. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos currais e nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, e Ele faz os meus pés como do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Para o mestre de músicas, para os meus instrumentos de cordas. Amém? Até aí. Vou traduzir rapidinho para você. Abacuque está dizendo o seguinte: ainda que eu não tenha o que comer, ainda que eu não tenha o que vestir, ainda que eu não tenha onde morar, ainda que eu não tenha nada, ele está dizendo, ainda assim, eu exultarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é minha força. E eu cantarei louvores a Deus. É isso que ele está dizendo. Não importa o que aconteça. As circunstâncias não me impedirão de me alegrar e adorar o Senhor. Essa é a fé original. Amém? Pode sentar, fica à vontade. Nós fomos impulsionados pela religião a associar fé com resultados. Não foi assim a vida inteira? Você aprendeu na igreja que as coisas dão errado na sua vida porque você não tem fé. A porta de emprego não abre porque você não tem fé. Seu casamento não muda porque você não tem fé. Você não é curado da enfermidade porque você não tem fé. A vida inteira a gente ouviu isso. A religião ensinou isso pra gente. Esse é o vírus, essa é a pandemia espiritual. É entender fé circunstancialmente. Pastor, mas nas escrituras a gente vê Deus operando milagres, né? E mudando circunstâncias. Sim, o problema é que a religião se ateve
a olhar apenas para resultados circunstanciais. E isso é um grande erro, porque nós criamos uma fé bitolada, uma fé com cabrestos, porque a nossa fé está ligada àquilo que Deus pode fazer por nós, segundo os nossos desejos, segundo as nossas vontades, e isso faz com que você fique nas mãos de alguém, manipulando a sua fé. Isso faz você buscar a Deus, o Deus verdadeiro, mas com uma fé falsa. Isso faz você, na verdade, sem que você saiba, adorar o próprio ventre. Você pensa que está adorando Jesus, mas na verdade você está adorando a si mesmo. Porque o alvo da sua adoração, da sua busca, não é Deus, é você mesmo. Você conhece aquela passagem da mulher que procura Jesus para que ele curasse a filha dela, a filha que estava sempre endemoniada, e aí Jesus fala: não, eu não posso não, porque eu não posso dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Se você ler aquele texto, você vai ver que aquela mulher, ela estava mais preocupada com o trabalho que ela tinha. Ela se expressa dessa forma para Jesus: eu não aguento mais, eu não consigo mais, do que propriamente com a alma da filha. E aí Jesus dá uma palavra dura, dizendo: olha, você é uma cachorrinha, eu não posso dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E ela diz assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas. Sabe o que está acontecendo com a fé da igreja no mundo, a igreja cristã dos últimos dias? Nós nos vemos assim, como cachorrinhos, porque nós buscamos a Jesus pela nossa necessidade, e pela nossa necessidade nós nos colocamos nessa posição. Não, se for para pelo menos me tirar do sofrimento, Senhor, eu sou um cachorrinho. A gente acha bonito essa passagem: poxa, que fé que aquela mulher teve. Que fé que nada, meu irmão. Ela não estava entendendo. Deus não te chamou para ser cachorrinho, Ele te chamou para ser filho. Não tem a ver com a sua dor, não tem a ver com a sua necessidade, não tem a ver com você sair do sofrimento, tem a ver com o propósito eterno de Deus para você. Tem a ver com você encontrar o centro da vontade de Deus. Por isso que a fé original, se o Abel puder abaixar só um pouquinho o teclado, Abel, meu retorno. A fé original, ela não tem a ver com circunstâncias. Por isso que não é fé para receber, é fé para suportar. É fé para, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tenha o que comer, ainda que eu não tenha o que beber, ainda que eu não tenha o que vestir, ainda que eu não tenha onde morar, eu continuarei me alegrando e adorando o Senhor, Deus da minha salvação, porque Ele é Deus da minha salvação e não solução. O que é salvação? Tem um cunho eterno. É você enxergar a eternidade, não o físico, não o momentâneo, mas enxergar além. Nós não vivemos por vista, disse o apóstolo, nós vivemos por fé. Não é o que vemos aqui e agora, mas é o que vemos pela fé. E pela fé eu vejo a eternidade. Fé não é pensamento positivo. Fé é estilo de vida. Fé é transformação. Por que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta? Sabe o que a gente pensa? Poxa, se eu não fizer alguma obra social, se eu não estiver engajado em algum ministério da igreja, se eu não estiver funcionando em alguma obra, a minha fé é morta. Só que essa obra que a gente imagina sendo tarefa ministerial, tarefa de igreja, de prédio, de instituição, a Bíblia está falando que obras é a nossa vida. A sua vida é uma obra. Você está em obras. Estamos em obras. Aquele que começou a boa obra
É fiel para quê? Para terminar. E que obra que ele começou? Tem a ver com uma instituição, tem a ver com um prédio, tem a ver com fazer algo, ou tem a ver com o ser humano ser transformado? Tem a ver com a nossa cura, com a nossa transformação, a imagem e semelhança do Filho de Deus, até que cheguemos à estatura, à medida do varão perfeito que é Cristo. Mostre-me a sua fé sem obras. Não é isso que o apóstolo, se eu não me engano, o apóstolo Tiago disse? A fé sem obras é morta. Só que as obras é o meu estilo de vida, meu casamento, é como eu crio meus filhos, é como eu trato meus empregados, ou é como eu sirvo os meus patrões, é como eu trato o meu próximo, é como eu respondo às pessoas à minha volta. Isso fala da minha fé, isso fala de obras. Nós pregamos muito mais com um estilo de comportamento do que propriamente quando abre a boca para falar alguma coisa. Porque às vezes você pensa que eu vou pregar sobre Jesus. Não, Jesus precisa que você queime. Que você queime por Ele. Que você viva. Que a sua vida seja uma carta, como nós pregamos aqui semana passada. Uma carta lida por todos os homens. Que o mundo tenha leitura de quem você é. A religião sempre se ateve a olhar para resultados circunstanciais. Isso causou um problema. A igreja está andando de cabrestos. E alguém está controlando as pessoas. Com uma falsa mensagem, com um falso evangelho. O cabresto não me dá a visão completa. Você já viu um cabresto no cavalo? No cabresto tem um negócio assim que impede o cavalo de olhar para o lado. Ele tem um barato que fecha aqui a visão, ele só consegue olhar para frente. Porque quando aquele que está com o cabresto puxar para o canto, puxar para o outro, o cavalo vai ter que seguir o que o cabresto. Quem está com o cabresto. Sabe o que fizeram com a igreja? Colocaram o cabresto. E aí você é manipulado. Você segue a direção do que alguém está falando. Irmão, não quero que você me escuta não, eu quero que você escute a Bíblia. Não ouça um pregador, ouça a Bíblia. Eu estou pregando, você tem a responsabilidade de pegar o que eu estou pregando e ir para a Bíblia, ver, analisar, ver se é Bíblia, ver se é verdade. Sabe, irmãos, nós precisamos ter esse zelo com a palavra. Peraí, deixa eu ver o que o pastor está falando. É verdade? Vou procurar na Bíblia. A gente tem que ter esse zelo. Você já viu a liderança de Davi e de Saul, a diferença? Quem que era Saul, meu irmão? Saul era um pastor de mula. Aí esse cara aí foi ungido a rei. Você acha que um pastor de mula ia dar certo? Davi era pastor do quê? De ovelha, olha a diferença. Saul era pastor do quê? De mula. O cara não conseguia nem cuidar das mulas do pai. A mula fugia e ele ficava de porta em porta. Você viu a mula por aí, irmão? Mula teimosa. Como é que pastoreia a ovelha? A Bíblia diz que o pastor tem dois instrumentos: vara e cajado. O salmista Davi escreveu dizendo: a sua vara e o seu cajado me consolam. O cajado serve para dar direção. A vara é para corrigir. Quando a ovelha é teimosa, então o pastor usa a vara para bater na ovelha, para que ela corrija o curso. E a ovelha conhece o pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. E a expressão bíblica do bom pastor é que ele dá a vida pela ovelha. Deixa as 99 e corre atrás daquela que se perdeu. O bom pastor é aquele que tira a ovelha da boca do urso, da boca do leão. Isso tem uma representativa, um modelo bíblico. Mas e o pastor de ovelha? O pastor de mula? E o pastor de mula? Como é que pastoreia a mula, irmão? Porque mula é um bicho difícil de dar direção para ela, não é?
tenho que botar cabresto, e mesmo assim, às vezes a mula não tem disciplina. Você já viu a expressão, empaca igual uma mula? Porque mula empaca. Nem com a vara, você bate na mula, a mula não anda. Você bate, a mula empaca, nem apanhando a mula vai. Aí o que tem que fazer para a mula andar quando a mula empaca? Você já viu a tática? O cara tem que vir com um coxinho de comida na frente da mula e dizer... Aí a mula vai. Por quê? Porque tem uma proposta atraente. A religião está transformando as pessoas em mula, porque não ensinam mais as pessoas a pensar. E aí fica oferecendo para você aquilo que você quer, aquilo que alimenta seu ventre, aquilo que enche seu estômago, aquilo que alicia sua alma. Uma mentalidade imatura, associada a uma fé triunfalista. É isso que está acontecendo. Por que mentalidade imatura? Porque quem busca realização pessoal é criança, é pessoa infantil. Criança quer fazer o que gosta de fazer. Criança não gosta de responsabilidade, não consegue enxergar a necessidade real. Maturidade é você entender e compreender a necessidade real. Quem tem responsabilidade, quem tem maturidade, tem que fazer o que não gosta de fazer. Quando você está na escola, na faculdade, tem matéria que você não gosta de estudar. Você vai estudar matemática, às vezes o cara não gosta de matemática, mas tem que estudar. Não gosta de inglês, vai ter que estudar, vai ter que aprender. Não tem outro jeito, porque é responsabilidade. E aí quando você entende responsabilidade, você fala, cara, eu tenho que fazer esse negócio chato aqui, mas eu tenho que fazer, eu tenho que passar. Porque você entendeu responsabilidade. Posso te fazer uma pergunta? Quem é que levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Quem é? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Agora eu te pergunto, ninguém pensa em receber o Espírito Santo para que ele leve você até o diabo. Você já parou para pensar? Hoje eu vou para a igreja receber o Espírito Santo hoje, porque eu vou ser batizado no poder de Deus, Espírito Santo, uau! Se você soubesse que o Espírito Santo vai pegar você e vai levar para o diabo, porque até o diabo é o diabo de Deus. Talvez você não saiba disso, mas o diabo é funcionário de Deus. Eu vou falar uma coisa louca aqui agora para você. Glória a Deus pelo diabo. Pastor, você ficou louco mesmo? Não. Ele tem a sua função. E às vezes a gente não quer, mas Deus vai levar você. Você conhece a história de Jó? Deus falou para o diabo, tu viste meu servo Jó? E o diabo falou assim, porque não passou na minha mão ainda. Você vai ver se ele não te nega. E aí Deus deu permissão e tudo mais. E a Bíblia diz que o estado de Jó, Deus restaurou Jó 2 vezes mais. No final das contas ele foi aprovado e viveu a dupla honra. A gente não quer ser provado, mas eu vou dizer, depois de aprovado, vale a pena, irmão. Não é para provar nada para ninguém. Você cresce, cara. É assim que somos aperfeiçoados. É assim que Jesus termina a boa obra que Ele começou em você. Se o Espírito Santo levou Jesus para o diabo para ser provado, irmão, Jesus precisava ser provado pelo diabo. Ele precisou passar pelo teste. Quantas pessoas já abandonou o caminho da fé? Você conhece? Que não quer mais saber de Jesus. Quantas pessoas se desviaram? Gente, para cada um que se converte é um que se desvia, sabia? Para cada um que aceita Cristo como Salvador, tem um que está abandonando. Aí a minha pergunta é, por quê? Porque aprendeu uma fé
de uma mentalidade triunfalista. Então a pessoa não é preparada para a responsabilidade. Então quando ela não triunfa como foi a proposta pregada, essa pessoa questiona e depois fica incrédula. Eu dei o dízimo, mas o pastor falou que eu podia fazer prova e até agora não aconteceu nada. Aí ela fica incrédula. Mas Deus falou. Você tem certeza que foi Deus que falou? Eu já preguei para pessoas, assim, pessoalmente, que estava frustrada porque foi na igreja e um cidadão foi lá profetizar, dizer em nome de Jesus, e aquilo que ela falou não aconteceu. Assim diz o Senhor, e não aconteceu nada, foi tudo o contrário. E a pessoa falou assim: não fui mais para a igreja, não quero mais saber. Jesus tem culpa? Mas a nossa fé alimentada por triunfalismo, essa pessoa não tem alicerce. Não é casa construída na rocha, é casa construída na areia. Essa mentalidade, irmãos, ela é uma enfermidade, é um vírus. Estamos numa pandemia espiritual por décadas. Tem gente que não se desvia, mas continua tendo uma fé ignorante, como a mulher samaritana, aquela samaritana dos cachorrinhos, onde a sua fé gira em torno do seu querer. A sua fé gira em torno da sua necessidade. Então eu vou fazer a campanha do milagre, vou fazer a campanha da porta aberta, vou fazer a campanha da porta de emprego, vou fazer a campanha para melhorar de vida. Então eu tenho uma fé de cachorrinho, de migalha. Eu estou na beira da mesa de Jesus dizendo: por favor, Jesus, faz por mim, eu estou sofrendo, me ajuda. Não entra na vontade de Deus. É um mendigo espiritual. Eu não aguento mais o meu sofrimento, me ajuda. E a pessoa não quer o querer de Deus. Ela não quer a responsabilidade do reino. E tem uma fé voltada a si mesmo. Essa não é fé bíblica. A fé bíblica é de Abacuque. Eu não tenho nada, mas eu continuarei me alegrando no Senhor. Porque o que eu recebi em Deus, o que eu tenho nele, o que eu sou nele, é muito maior do que qualquer coisa que me falte. Entende isso? Olha o exemplo de João Batista, irmãos. Jesus dá testemunho de João Batista. A Bíblia diz em Mateus 11:2 que João Batista, de dentro da cadeia, ele ouve falar dos feitos de Jesus e ele envia um mensageiro. A Bíblia diz no versículo 3 que ao dizer, ele pergunta: és tu aquele que haveria de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse assim: diga a João as coisas que vocês estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres é anunciado o evangelho, e bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim. E partindo eles, começou a dizer coisas a respeito de João. Jesus começa a pregar sobre João, e ele pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, e aí, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta, porque este é aquele a quem está escrito: eu enviarei o meu anjo ante a minha face para preparar o meu caminho. Em verdade vos digo que entre os homens que nasceram de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Jesus está dizendo: João Batista é maior que Abraão, João Batista é maior que Moisés, porque não tem ninguém nascido de mulher que é maior que esse cara. Jesus está enaltecendo a pessoa de João Batista. Depois ele diz o seguinte: mas aquele que for o menor no reino de Deus será maior que João. Ele disse: João é o maior, mas se você conseguir ser o menor, você vai ser maior que João. Porque João já era o menor.
Por que João era o maior para Jesus? Porque João era o menor. A matemática de Deus. João era o menor, para Jesus é o maior. Porque quem é o menor para Jesus é maior. João é o cara que diz assim: eu não sou digno de tocar nas suas sandálias. João é o cara que aponta para Jesus e diz: convém que ele cresça e eu diminua. Ele se submete. Agora, nesse texto aqui, a gente só vê triunfalismo. Cura do cego, cura do surdo, do leproso. A gente só vê Deus fiel na cura do coxo. Olha o capítulo 14, versículo 10. Olha o que aconteceu com João. E mandaram degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi colocada num prato, e foi dada à jovem que levou a sua mãe. Aí aqui ninguém fala glória a Deus. Aqui ninguém fala Deus é fiel. É ou não é? Por quê? Por que a gente não dá glória a Deus aqui? Porque a nossa visão é limitada ao nosso espaço físico. Nós não enxergamos a eternidade. Nós não enxergamos o propósito eterno. Então a gente olha para uma coisa dessa e diz: que horrível. Por que aconteceu isso com ele? Acho que acabou minha bateria. Mas tem lugar de propósito, irmãos. A Bíblia diz que a morte do justo é preciosa. Precisamos conquistar uma visão ampla no reino. Precisamos parar de enxergar somente a nossa necessidade, enxergar o propósito eterno. Minha vida não se resume aqui, cara, nesses anos que nós estamos vivendo. Nós não fomos criados para 80 anos, nós somos criados para a eternidade. Nós somos chamados para viver a eternidade no reino de Deus. E Jesus, ele prova a relevância da vida de João, o cara que foi decapitado. Ele diz: esse cara é o maior, não tem ninguém maior do que ele. Mas esse cara é o cara que morreu decapitado. Tem certeza que você quer ser o maior no reino? Que você vai ter que morrer para isso, vai ter que perder para isso, vai ter que ser o menor, o alvo a ser acertado. João pertencia a Deus, por isso que ele submeteu a sua vida a qualquer custo. Isso destacou ele no olhar de Jesus como o maior. E Jesus deixa um desafio: João é o maior, mas se você quiser ser o maior que João, você vai ter que ser o menor, você vai ter que se submeter, porque ser o menor é exatamente se submeter a todos. E aqui não tem triunfalismo. O que tem aqui é pertencimento. O maior problema da religião e do ser humano em geral é entender que precisa voltar a pertencer ao Criador. Porque esse é o plano original. Deus não criou o homem para ter uma vida separada. Deus criou o homem para viver nele. Aliás, não existe vida fora de Deus. A Bíblia diz que Ele é a vida e Ele é a luz dos homens. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é o que mais? A vida. A Bíblia diz que nele, Jesus, todas as coisas subsistem. O que é subsistir? É viver para sempre, é ter vida eterna, é continuar existindo. Não existe existência e não existe vida fora da vida. Eu não tenho uma vida. Por isso que o salário do pecado é a morte. Isaías 58, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Irmão, se eu sou separado da vida, se Ele é a vida e eu sou separado da vida, o que eu ganho? A morte. Não tem vida fora da vida. Por isso que o plano da cruz foi um plano de resgate. Resgatar o quê? Resgatar o homem que pertencia. Voltar ao pertencimento, voltar à vida.
Por isso que a obra da cruz também é chamada de redenção. Redenção significa readquirir uma propriedade que foi perdida. Quem está readquirindo o quê? Deus. Readquirindo o homem. E a Bíblia diz que fomos comprados para Deus por um precioso sangue, por um precioso preço de sangue naquela cruz. Fomos comprados de volta. Então voltamos ao pertencimento. E é aqui que nós temos dificuldade de entender a fé original. Irmão, quem era Adão antes de comer o fruto proibido? Adão não era um homem ganancioso. Adão não era um homem buscando aceitação das pessoas. Adão não era alguém com vaidades. Adão não era alguém com sonhos e projetos pessoais. Adão simplesmente pertencia ao Criador. Ele vivia para Deus. Ele acordava cedo e ia cultivar a terra. Deus deu uma terra para ele e falou: cultiva. Você sabia que a palavra cultivar vem da palavra culto? Qual que era o culto de Adão? Ele esperava domingo para 2 horas de reunião? No que ele era, no que ele fazia, aquilo já era um culto. Então ele funcionava assim, ele cultivava a terra e aquilo era uma adoração, porque o propósito pelo qual ele fazia não tinha a ver com ele mesmo, não tinha a ver com ele não trabalhava para chegar no final do ano e falar: eu vou receber 13º. Ele não trabalhava para chegar no final do mês e falar: vou ganhar uma boladinha aí, vou poder comprar algumas coisinhas para mim. Adão não tinha necessidade, ele não vivia pela necessidade. Ele vivenciava a sua vida por um propósito existencial. O que ele fazia exalava. Por isso que cultivar revela o culto. O que você cultiva? Onde é que você gasta tempo? O que você costuma fazer mais? Porque no que você gasta mais tempo, no que você mais faz, revela quem você adora. O seu culto não é aqui, não é 2 horas de reunião. O seu culto é revelado no seu estilo de vida. Porque se você vem aqui, e só aqui você ora, e só aqui você abre a Bíblia, e só aqui você chora, e depois você vai embora, você pensa que cultuou a Deus, você não cultuou a Deus, cara. Você cultua a Deus no que você faz lá fora. Aonde você gasta mais tempo, energia, propósito. O que você sonha, o que você deseja. Se esses não são os sonhos de Deus, você não cultua Deus. Deus não é o seu Deus. Talvez o seu Deus seja o seu ventre. Talvez o seu Deus seja os seus projetos pessoais. E isso envolve idolatria. Paulo diz: vocês são inimigos da cruz, porque fizeram do ventre de vocês o Deus de vocês. Porque a busca de vocês são coisas terrenas. Isso é idolatria. A idolatria nasceu com a separação do homem do Criador. Porque o homem passa a enxergar a partir dele mesmo. Ele não vê mais a partir de Deus. Ele enxerga a partir de si mesmo. Por isso que o fruto proibido, ele mudou a forma do homem enxergar. O homem não enxerga mais a partir de Deus. Por isso que o fruto proibido também era chamado de fruto do conhecimento. E por que ele era proibido? Porque ele dava ao homem uma intelectualidade separada de Deus. O pecado, a desobediência separa o homem de Deus. E aí Paulo convoca a igreja a voltar a pensar a partir de Deus e não mais pensar separado. E Paulo chama isso de culto racional. Quando é que o culto é racional? Romanos 12:1. Paulo faz um apelo. Ele diz: irmãos, rogo pela misericórdia de Deus. Ele está quase dizendo: gente, por favor, pelo amor de Deus, ofereçam a vida de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque isso de fato é um culto racional. O
No versículo 2 ele diz: e não vos amoldei aos padrões desse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso entendimento, conhecimento, visão, como você enxerga, como você entende. Transformai a renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que você possa viver, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade própria para você. Na fé original, você busca a vontade de Deus, não a sua. A vontade própria de Deus. Deus não te chamou para você viver sua vida do seu jeito. Você não existe para viver do seu jeito. Irmão, a Bíblia diz que o homem, ele elabora planos. E ele pensa que os seus caminhos são bons, mas a Bíblia diz que o fim deles é morte. A Bíblia diz mais, que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Está falando do homem separado, o homem fora de Deus. O homem não foi criado para funcionar fora de Deus. Fora de Deus o homem é desajustado. Ele é um desastre. Ele tem um único poder fora de Deus, o poder de autodestruição. Agora, o que é um culto racional? É um culto inteligente. O que é racionalidade? Entender a própria razão. Se você botar a palavra racionalidade no dicionário, está lá, capacidade de exercer e de encarar fatos e ideias a partir de um ponto de vista. O que é um culto racional? É encarar fatos e ideias a partir do ponto de vista de Deus. Não a partir do seu ponto de vista. E qual que é o propósito de quem entendeu? Não viver mais para mim, mas viver dele por ele. Um culto racional, ele me tira do lugar de beneficiado e me coloca no lugar de beneficiar. Eu não vivo mais para os meus desejos, vontades, sonhos, projetos. Eu vivo para ele, para a vontade dele. E na vontade de Deus eu sirvo, eu não sou servido. Na vontade de Deus eu sou o menor. Lembra de João? Servo de todos. O que é um sacrifício vivo? Como viver como um sacrifício vivo? Para isso você vai ter que entender sacrifício morto. Quando Deus ordenou a Moisés que oferecessem sacrifícios, a lei era que o sacrifício tinha que ser, que o animal tinha que ser puro, sem defeito. A lei era que o animal tinha que morrer no altar. E no altar tinha que ser queimado. E qual que era o propósito da oferenda? O animal era oferecido por um propósito. Aliás, por dois. Ou, por ação de graças, por adoração, vou oferecer culto a Deus, por ação de graças. Ofereci o animal como sacrifício, simplesmente pelo fato de ser grato, gratidão, adoração. Ou, para remir o pecado de alguém. O cara pecava, então ele se arrependia e falou, agora eu vou oferecer um sacrifício para remir os meus pecados. E tinha toda uma cerimônia. E nisso, o sacrifício tinha que ser puro, tinha que ser degolado, queimado no altar. E Deus sentiu o cheiro que subia como incenso agradável. E a Bíblia diz em Gênesis 8:20, quando Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, a Bíblia diz no versículo 21, que o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais destruirei a terra com água. Deus recebia o sacrifício. Só que aquele sacrifício era morto. E Paulo vem trazer a revelação. Você tem que se tornar um sacrifício vivo. Qual que é a diferença entre o sacrifício vivo e o sacrifício morto? A única diferença é que é vivo. Mas o propósito continua sendo o mesmo. O sacrifício vivo agora é você. E qual que é o propósito desse sacrifício? Ação de graças. Adoração. Ou para remir alguém. Lembra dos 2 mandamentos? Quais são os 2 mandamentos de Jesus? Que ele disse, apenas 2 vos dou. E se você cumprir os 2, você cumpriu a? Está aqui. Ação de graça e para remir o outro. Amar a Deus acima de todas as coisas.
com todo o teu entendimento e força, e amar o próximo como a ti mesmo. Um sacrifício vivo, entende? E vai cumprir os 2 mandamentos. Porque é exatamente esse propósito e significado. E o sacrifício tem que ser puro. Não pode haver pecado. Eu tenho que viver uma vida de santidade na presença do Pai. O altar é a minha vida, irmãos. O lugar da minha vida é o altar. Sacrifício está no altar. E a minha vida tem um propósito existencial. Ação de graças e remir o outro. Não tem a ver comigo. Quando você se torna sacrifício, você não tem mais a ver com você, nada com você. Você sai do cenário. O único propósito existencial que você tem é adorar Ele. Quando não é para remir o outro, quando não é para tocar o próximo. E quando isso acontece, Deus sente o cheiro da minha adoração como agradável. Sabe? É quando o pai olhou para o filho, depois do batismo, e disse: esse é o meu filho. João Batista ouviu a voz do pai: esse é o meu filho que me compraz. Por que o pai se agradou de Jesus? Por quê? Porque o Filho de Deus deixou sua glória. Ele deixou a majestade da glória, ele se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, sujeito às mesmas paixões que eu e você. Ele se submeteu à humilhação, ele se colocou no lugar de humilhado, ele foi crucificado, apedrejado, ele foi maltratado, esmurrado, preso, crucificado. Ele se colocou no lugar de submissão. O pai olhou para o filho e falou: meu filho me agrada. Ele foi um sacrifício vivo. É a partir disso que o meu culto é inteligente. O meu culto faz sentido. O meu culto tem a ver com Deus. Isso é adoração. Não tem a ver comigo. Eu não venho aqui fazer propósito pessoal. Eu não venho aqui ir atrás dos meus interesses. Eu venho aqui para ser sacrifício vivo. Erguer as mãos e adorar. E o meu estilo de vida lá fora revela o meu culto. Revela quem eu adoro. Você passa a pensar a partir de Deus. E a partir disso eu consigo experimentar. E não só experimentar, mas a Bíblia diz comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Não existe outro caminho não, cara. Não se iluda, não se iluda. Hoje você está sendo desmistificado sobre a falsa fé. O maior problema da humanidade está na sua psique. Está em como ela entende, como ela enxerga. Irmão, o verdadeiro avivamento acontece aqui na mente. Quando entendemos, podemos mudar. Quando entendemos, conhecemos um caminho de transformação. Nós precisamos de um avivamento mental, uma transformação de pensamento, uma transformação de entendimento. Nós precisamos da tradução original. Nós precisamos entender o caminho. Entender o caminho, fica tudo claro. Você acorda e diz: uau! Agora eu sei. E aí você não cai mais na ladainha da religião. Você não frustra mais. O que constrói o ser humano é a sua forma de pensar. Por que a pessoa é agressiva? Ela tem um motivo para ser agressiva. Ela tem uma história, ela tem um histórico. Irmão, ninguém é como é em vão. Esses dias eu falei para uma pessoa que foi abusada pelo pai. Essa pessoa dizia: olha, eu me sinto mal, eu sinto depressão por causa disso, isso vem na minha mente. Eu disse: cara, eu sei que não é fácil, mas a única forma de você se livrar disso é você entender que o teu pai não conhecia Cristo. O teu pai teve um histórico.
o teu pai provavelmente teve um histórico difícil, porque ninguém é como é em vão. E se você conseguir entender o que Jesus entendeu naquela cruz, porque o que fez Jesus olhar para nós, lá debaixo da cruz, os homens gritando, crucifica, mentiroso, e aí o Senhor Jesus olha para aqueles caras e diz, Pai, perdoa-os. Por quê? Por quê? Porque eles não sabem o que? Jesus entendia. Porque Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado. Jesus sabe que o ser humano é o que é, por causa da sua história, por causa da absorção que ele teve, o conhecimento que ele pôde receber de quem ele recebeu, de quem ele foi criado, da cultura do seu tempo, do ambiente que ele viveu. Ele é fruto de um ambiente. A igreja hoje pode se livrar de ser fruto de um ambiente e se tornar fruto de um ambiente celestial, que transforma corações, mentes e pensamentos. Se você entender que o teu pai tinha um sério problema, que ele era vítima dele mesmo, você libera o perdão e nunca mais a depressão te pega. O amor brota dentro de você, para compreender, ele não sabe o que faz. Mas você não consegue viver isso, cara, alienado na terra. Você só consegue enxergar isso se a tua visão ultrapassar o físico. Como Paulo dizia, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Que fé? A fé original. O padrão é voltar a esse ambiente, a esse lugar de pertencimento, entendendo que o mundo se separou de Deus, e por causa disso foi entregue às paixões e às concupiscências. O homem é escravo da concupiscência. Eu preguei aqui semana passada. Ele é escravo da ostentação dos bens, ele é escravo dos desejos carnais, ele é escravo da soberba da vida. Por isso nos ofendemos, por isso não levamos desaforo para casa, por isso nós queremos brigar, porque temos soberba da vida, por isso queremos alimentar a carne. Queremos dinheiro, prazer, recompensa. Somos escravos da concupiscência. Como é difícil despertar generosidade no coração do homem. Por quê? Porque o homem é idólatra dele. Então ele pensa nele, ele não pensa no outro. Se eu te ajudar, vai faltar para mim. Então eu não posso. Você entende porque Safira e Ananias teve que morrer? A igreja estava vivendo um avivamento, cara, onde as pessoas entenderam essa verdade, que tudo é dele. Sabe por que os homens vendiam tudo e entregavam aos pés dos apóstolos? Eles estavam entendendo sacerdócio. E sacerdote não tem herança na terra. Sacerdote não tem bem nenhum. A Bíblia diz, eu sou a sua herança, diz o Senhor. E vocês são a minha propriedade peculiar, diz o Senhor. E se você for a fundo nas escrituras, você vai perceber que a ordem sacerdotal não era só para a linhagem levítica. O plano de Deus era tornar a nação de Israel um sacerdócio santo. Mas porque o povo não quis, houve separação. Então Deus separou apenas aquela linha de pessoas da tribo de Levi para ser sacerdote, mas o plano antes disso não era só Levi, era todo o povo. E aí lá na frente, Pedro vai pregar para nós dizendo, vós sois nação eleita, sacerdócio santo, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que te tirou das trevas, para anunciar a maravilhosa luz.
A igreja se torna a tribo sacerdotal. E o que significa ser sacerdote? Significa não ter herança nesse mundo. Significa voltar ao pertencimento. Ou seja, voltar ao plano original, onde tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por isso Paulo vem pregar para a gente dizendo: irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Paulo está dizendo: viva a sua vida para a glória de Deus. Não sai para trabalhar por dinheiro, não. Sai para cultivar Jesus no outro. Sai para servir por amor. E se nós conseguíssemos transformar tudo que fazemos num propósito celestial, claro, muitos terão que abandonar algumas coisas. Porque quando não bate com o caráter e integridade de Deus, você vai dizer: não posso mais mentir. Então você vai ter que dizer: pô, esse trabalho não dá para fazer. Uma vez um pastor, contador, disse que mentir era ofício da profissão dele, tinha que mentir. Eu discordei. É como um advogado que talvez tenha que defender um criminoso. E lá ele vai ter que dizer que ele é inocente. E vai ter que criar provas para tentar absolver o cliente dele que é criminoso. Aí isso você não vai conseguir fazer para a glória de Deus. Jesus não vai ser glorificado na mentira nem no engano. Paulo está dizendo: transforme a sua vida na integridade de Jesus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Ele está dizendo: transforme a sua vida na integridade de Jesus. Pare e pense: o que eu estou fazendo glorifica Cristo? O que eu quero fazer coopera para o propósito eterno de Deus? Tem integridade nisso? Tem integridade de Deus nisso? O que eu vou fazer é a partir do pensamento de Deus ou é a partir do meu próprio desejo, vontade e sentimento? Você começa a buscar e encontrar e tentar encontrar lugar de propósito. Oração não é para você determinar nada para Jesus. Oração é para você descobrir, é para você entender e dizer: Senhor, Pai, qual que é a tua vontade? O Senhor aprova, o Senhor quer que eu faça, o Senhor está comigo nisso, o Senhor fala comigo. Então você se coloca nesse ambiente onde você procura a vontade soberana de Deus para você. Então muitas decisões da sua vida seriam calculadas por Jesus, dentro de uma vida de oração, de relacionamento. Já pensou se os jovens, antes de começarem qualquer relacionamento amoroso, parassem para ir buscar a vontade de Deus? Senhor, o Senhor aprova esse namoro? O Senhor aprova esse relacionamento? O Senhor está comigo nisso? O Senhor quer que eu vá adiante? Espírito Santo, vem aqui, põe no meu coração. Cara, se você de fato, de verdade, é mais apaixonado por Jesus do que por qualquer outra coisa, e você se vê como alguém que pertence a Cristo, você não dá um passo em falso. Você procura nele. E eu vou dizer para você, muitos problemas seriam evitados. Porque muitas burradas da sua vida você cometeu por vontade própria. E ainda quer que Jesus conserte, que passe um ferrinho na sua vida toda amarrotada. Jesus, por que o Senhor permitiu isso? Jesus permitiu? Você que quis. Você que escolheu esse caminho. Você que decidiu por isso, camarada. Não culpe Jesus pelas mazelas das suas decisões. Porque você não ora para pedir permissão e nem para tentar entender a vontade de Deus. Mas na hora que a coisa dá ruim, você quer cobrar de Jesus. Posso ouvir um amém? O homem precisa ser transformado na mente, irmãos. Toda disfunção familiar, de comportamento, é por causa da forma de pensar, de ver, de enxergar. Olha o que está acontecendo com os nossos jovens. Os jovens crescem sem referência paterna e materna. Não tem identidade própria porque não tem referência dentro do próprio lar. Vê um pai traindo a mãe, maltratando a mãe, machucando a mãe. Aí a mocinha cresce, ela não quer se relacionar com meninos.
Porque os homens são uma figura destruidora. E aí a mocinha desenvolve uma empatia por meninas. Porque a visão que ela tem é desconfigurada. Não é só pecado, irmão. Não é só o diabo, irmão. Tem todo um contexto, tem todo um histórico. A depressão está tomando conta de crianças, de adolescentes. Coisa que décadas atrás não existia no meio das crianças. A evolução do pensamento existe. O homem está constantemente evoluindo. Mas essa evolução é uma evolução separada. É pensar fora de Deus, é pensar a partir de si mesmo, é um conhecimento, é uma interpretação separada de Deus. E quais são as consequências? A consequência é a ansiedade, que reflete na psique, que leva à depressão, é a injustiça, porque o homem se torna egoísta, é a desordem moral, porque o homem é tão individualista, e ele não consegue respeitar o outro, não consegue ver o lugar do outro. A promiscuidade é ter prazer a qualquer custo. O homem passa a viver uma vida toda desordenada porque ele não consegue enxergar Deus, ele não pensa a partir de Deus. Por isso que é importante o nosso culto ser racional, porque aí você começa a entender o sentido da vida. Você começa a entender que não tem a ver com individualidade, mas tem a ver com propósito eterno. Por mais conhecimento que nós temos, é um conhecimento para prestar vestibular. É assim que o mundo prepara as pessoas para fazer vestibular. O mundo não prepara os jovens para a vida. O mundo prepara os jovens para prestar vestibular. E essa é a ideia da sociedade, ser feliz a qualquer custo. E não tem nada de errado em ser feliz. O problema é que nós precisamos ser felizes dentro da verdade. E o uso da verdade tem que partir da nossa racionalidade. O homem é o que ele pensa. Provérbios 23, 7, como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Como o homem pensa, como o homem raciocina, como ele se vê na mente, é assim que ele é. Então eu só preciso de convicção. Convicção sobre quem eu sou. Quem eu sou. Isso vai definir minhas ações, minhas reações e o que eu posso suportar. Essa é a importância. Você já viu qual é o argumento das pessoas que tentam suicídio? O que elas falam? Eu sou um problema para as pessoas. Ninguém me ama. Eu só dou trabalho. Eu não presto para nada. A visão que ela tem de si mesma. Aí ela quer morrer. Por isso que a gente precisa entender o nosso lugar no reino de Deus. Porque aqui nós estamos perdidos, nós não sabemos quem somos. Irmão, você não sabe quem você é. Até que você tenha um encontro com Deus. E aí você entra no propósito original, você encontra o seu lugar, porque o seu lugar ainda é Ele. Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo. O meu lugar é Ele, é nele. Num culto racional, eu sou o sacrifício. Então eu passo a viver dele, por Ele e para Ele. E Ele sente o cheiro da minha vida. E eu começo a condicionar a minha mente, o meu saber, em uma vida de sacrifício, vivo. Isso define a minha vida.
cara, eu consigo suportar qualquer coisa. Você consegue entender o que Paulo diz? Quem me separará do amor de Deus? A perseguição? Não. A fome? Também não. O perigo? A espada? Nem a altura, nem a profundidade, nada, nem anjos, nem os demônios, nada poderá me separar do amor de Deus, nem a morte me separará do amor de Deus que está em Cristo. Um homem intocável no seu relacionamento com o Pai. Aleluia! Irmãos, o mundo está vivendo uma crise de ansiedade. O que é ansiedade? É antecipar o futuro. E quem que costuma antecipar o futuro? Alguém que está vivendo para si mesmo e não para Deus. Você vive para você, então você fica na ansiedade, antecipando o futuro, preocupado, porque você está vivendo para você. Quem vive para Deus, olha o que Jesus disse, Lucas 12, 22. E ele disse aos seus discípulos: não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, nem sobre o que haveis de vestir, pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que o vestuário. Considerai os corvos, que não semeiam, não ceifam, nem têm despensa, nem celeiro, contudo, Deus os alimenta. Quanto mais vocês valem do que as aves. Ora, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à vossa estatura? Portanto, vocês não podem fazer nem coisas mínimas. Por que estão ansiosos por outras coisas? Considerai os lírios, como crescem, não trabalham, não fiam. Contudo vos digo que nem o Salomão se vestiu com tamanha glória. Se pois Deus assim veste a erva que hoje está no campo, amanhã é lançada no forno, quanto mais vocês, homens de pouca fé. Então não procureis, pois, o que haveis de comer, o que haveis de beber, o que não andeis preocupados com essas coisas, porque todas essas coisas são os povos pagãos que procuram, mas o vosso Pai sabe do que você precisa. Buscai antes o teu reino, buscai antes o seu reino, e todas as coisas serão acrescentadas. Quem vive para Deus não está preocupado com o que vai comer amanhã, porque minha vida não é minha, minha vida é dele. É Ele que manda, é Ele que constrói, é Ele que governa, Ele dá a vida, Ele tira a vida, Ele que faz. E se eu sou dele, eu estou na mão dele. E aí entra uma paz no meu coração, chamada paz que excede a todo entendimento. Então eu confio, e não importa o que aconteça, seja bom, seja ruim, eu sei que Ele está no controle. Eu simplesmente confio. Existe um pertencimento, existe uma entrega. Isso é um estilo de vida onde o culto é racional, onde eu pertenço a Deus, e por isso eu não tenho ansiedade, porque eu não tenho falta de nada. Eu não tenho falta de nada. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho falta do dinheiro. E quando eu tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. É Ele que tem. Não existe apego. Nada me prende. Você está entendendo? Nada pode me entristecer. Nada pode me abater. Eu estou falando de questões circunstanciais. Eu simplesmente confio no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja ovelhas nos currais, ainda que eu não tenha o que comer, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Isso é fé. Essa é verdadeira, essa é a fé original. Mas quem pertence a si mesmo está sempre antecipando o futuro. É escravo da ansiedade. Aí a pessoa sofre pelo que os outros falam dela, ou pensam. Você já viu? Tem pessoa que está mais preocupada com o que os outros pensam. Irmãos, é mais importante o que Deus sabe do que o que os outros pensam a teu respeito. Aí a pessoa sofre na tentativa de alcançar uma posição de respeito. Ela sofre por sonhar, comprar alguma coisa que ela não possui.
Ela sofre. Ela sofre porque os outros conquistaram e ela ainda não conquistou. Sabe por que a mocinha, ela se entrega sexualmente no primeiro relacionamento? Assim, conhece hoje, não importa quando, mas já vai se entregando sexualmente. Sabe por que a mocinha bota roupa sensual? Porque isso é sintoma de carência, de ansiedade, é medo de não ser aceita, medo de ficar sozinha, medo de não ser amada. E são pessoas na execução de uma vida separada de Deus, uma vida independente. Isso é desajuste emocional da vida de alguém que não está em Deus. Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graça, apresentem-se a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e mentes guardados em Cristo. Vai guardar o coração e o intelecto em Cristo. Porque a minha vida é um sacrifício vivo. Eu pertenço, não tenho ansiedade. Minha vida é para a ação de graças. Aí brota uma paz que ninguém entende, porque não pertence. Ação de graças é adoração, é gratidão. Não tem ansiedade, porque eu já estou satisfeitamente grato. Não tem ansiedade. A paz de Deus, que guarda o coração e a mente, me protege. Você entende isso, irmãos? Nós precisamos voltar nesse ambiente, nesse lugar, onde Deus governa, onde estamos no centro da sua vontade. Nós precisamos sair do comodismo, buscar Deus de verdade. Não é bater cartão no culto de domingo, não. Não é fazer parte do grupo. Não é se tornar um religioso. Não é fazer parte da comunidade. Tudo isso é importante, comunhão, relacionamento. A igreja é linda, é maravilhoso tudo isso, mas você precisa encontrar um lugar em Cristo, para que você encontre um lugar no corpo, para que você encontre um lugar de propósito na sua vida. Tudo muda na sua vida quando você entrega, quando você se torna esse sacrifício vivo, quando você vive uma fé original, não mais uma fé baseada nas circunstâncias, não mais baseada nos seus desejos, mas baseada na vontade soberana. Não é aquilo que Ele pode fazer por mim, é aquilo que Ele é aquilo que Ele já fez. Então eu sou transformado à sua imagem e semelhança, para ser luz. O que é ser a imagem e semelhança de Jesus? É ir para a cruz, amado. Por isso Ele diz: traga a sua cruz, negue-se a si, vença você mesmo, saia desse ambiente individual, vem para o lugar de propósito, lugar de pertencimento, onde não tem mais a ver com você, tem a ver com Ele, onde você entende o propósito coletivo, onde a sua vida é para adorar e para servir o outro, para adorar a ação de graças, e para remir o próximo, tocar as pessoas à sua volta, ser luz para quem está em trevas. Deus está te chamando para esse lugar, amado. Se nós crescermos aqui, eu vou dizer muitas coisas, muitas chaves vão mudar, vão virar o cerco da sua vida.
Você será a diferença no meio da sua família, onde você trabalha. Você vai trabalhar para a glória de Deus. E o mundo vai ouvir o Evangelho no seu comportamento. O mundo vai conhecer Jesus através das suas ações, atitudes. É isso que a gente quer despertar na igreja desses dias. Uma fé original. Fica de pé comigo, por favor. Aleluia. Tinha tanta coisa para falar. Mas tá bom. Feche os teus olhos. Dê uma resposta para essa palavra, por favor.